Existem vários filmes da Disney que são tão bons que a gente já assistiu várias e várias vezes. Perigo! Mas você sabia que essas produções guardam segredos e mistérios tão sombrios que a empresa não quer que ninguém descubra? Divertidamente 2 expande bastante o universo das emoções que existem em nossas cabeças. O filme não só introduz novos sentimentos, como traz os segredos da Riley que aparecem na forma de personagens. Um deles é um de videogame em que a Riley é apaixonada, algo que ela esconde das pessoas por sentir muita vergonha disso. Mas o maior mistério é o segredo oculto. Um monstro enorme que até parece ser feito de escuridão. Só é revelado que ele representa na cena pós-créditos, quando conta que foi criado quando a Riley acabou queimando o tapete dos seus pais. Só que a Alegria diz que pensava que ele representava a vez em que ela mijou na piscina, o que faz com que o segredo obscuro fuja de tanta vergonha. Então é possível que a Alegria estivesse certa e ele tenha mentido por ter muita vergonha do seu verdadeiro segredo. Só que no final das contas a gente nunca vai saber o que esse segredo realmente representa. Pode ser algo tão tenebroso que talvez nem as emoções saibam. E não faz muito sentido que o segredo obscuro seja a representação de um tapete queimado ou do dia que a Riley fez xixi na piscina, já que os outros têm uma aparência que representam seus significados. E o obscuro é tão sinistro que tem uma forma totalmente monstruosa. Qual será o grande podre que a Riley esconde de todos nós? E o que eu vou te falar pode ser chocante, mas esse é só um dos detalhes ocultos que a casa do Mickey Mouse esconde. Pega a sua pipoca e vem comigo. Tá começando mais um Teen Videos. Um desses segredos está em uma cena da Moana, onde podemos encontrar uma cenoura que tem o exato formato do nariz do Olaf. Você pode pensar que é somente mais uma, mas não acha suspeito que ela é idêntica com o nariz do Olaf ao invés de ter só a aparência de uma cenoura aleatória? A Disney não é burra, e com certeza isso foi proposital. Mas a questão é, como o nariz dele pode ter parado em Motonui? Além disso, será que ele somente perdeu o nariz ou derreteu completamente? Porque meio que a cenoura tá ao lado de gravetos muito parecidos com aqueles que formam os braços do boneco de neve. Talvez ele tenha ido pra Motonui somente por querer curtir o sol e se esqueceu que ele derrete com calor por ser feito de neve. Cruz credo, eu não quero nem pensar que algo terrível pode ter acontecido logo com o personagem mais engraçado de Frozen. Outro caso macabro sobre partes dos corpos de personagens icônicos envolve o Mufasa de Rei Leão, que foi morto a sangue frio pelo seu irmão Scar ainda no início do filme. O que poucos sabem é que ele pode ser ainda mais cruel do que parece, uma vez que ele surge segurando uma caveira durante uma cena do filme. Isso não seria um problema por si só, já que ele é um animal carnívoro. A grande questão surge quando a gente percebe que a caveira tem o mesmo formato que a de um leão, e o único leão que tinha morrido até então durante o filme tinha sido o próprio Mufasa. Isso significa que Scar é tão cruel que ele pegou o corpo sem vida do seu próprio irmão para utilizar como troféu. Será que essa é verdade? Nossa, pensar nisso vai me fazer ter pesadelos. Eu tô bege. Como a gente já sabe, o fim do vilão de Rei Leão também foi bastante cruel, embora também tenha sido merecido. Depois de ter acabado com a vida do Mufasa e quase matado o Simba, Scar foi atacado pelas hienas que antes trabalhavam para ele. O vilão não sobreviveu, mas o que a gente não esperava é que o veríamos depois desse acontecimento, não em uma continuação de Rei Leão, mas sim no filme do Hércules. Em uma parte ele aparece vestido com uma pele de leão. Quem pausar a cena e prestar mais atenção pode ver que é muito parecido com o Scar, pra não dizer que é idêntico. Pois é, parece que a pelagem dele ganhou alguma utilidade depois do seu fim. Eu até ficaria com dó se não soubesse que o Scar fez várias coisas terríveis enquanto vivo. Se você acha que esse mistério é muito impressionante, já vai comentando aqui #mistério. A torre onde Rapunzel vive em Enrolados tem várias coisas, e por isso é até difícil de notar um detalhe muito misterioso que está escondido em meio a tantos itens. A grande verdade é que a roda de fiar presente no filme da Bela Adormecida pode ser encontrada na Torre da Princesa dos Cabelos Dourados.
o que é muito suspeito, já que esse é o item que a vilã Malévola utiliza para fazer a princesa Aurora de Bela Adormecida cair em um sono eterno. Como que esse item tão perigoso poderia ter parado na torre da Rapunzel? Bom, Malévola é uma bruxa e a Gothel também. Será que a Disney colocou a roda de fiar ali para que os fãs mais espertos percebessem o segredo de que essas duas vilãs podem ser a mesma pessoa? Agora, um segredo que é simplesmente inexplicável envolve o filme Operação Big Hero. Na delegacia a gente tem alguns cartazes de procurados. O normal seria que a gente encontrasse somente rostos de alguns bandidinhos, mas é possível ver um completamente inesperado em um dos cartazes, o rosto do príncipe Hans de Frozen. A minha cabeça explodiu. Tudo bem que o Hans é muito babaca e merece ser preso, mas Frozen se passa há muitos anos no passado, enquanto Operação Big Hero acontece na atualidade. Como que ele ainda tá vivo e jovem mesmo depois de tanto tempo? Ou será que ele de alguma forma misteriosa conseguiu viajar pro futuro? Bom, eu não sei qual é a resposta certa, mas a Disney com certeza estava tramando alguma coisa quando colocou esse detalhe. Como pode ser? Em A Bela e a Fera, a Bela aprende que a Fera não é uma pessoa má. E os dois se apaixonam. Só que tem um segredo nessa produção que a Disney com certeza não quer que ninguém descubra, porque mostra que talvez a Fera seja de fato alguém muito cruel. Esse detalhe que muitos nem pensam sobre acontece quando a Fera, em um acesso de raiva, sai quebrando vários móveis da sua mansão. Você pode até pensar, ele tá só irritado, mas não machucou ninguém. E eu respondo, o príncipe amaldiçoado pode ter machucado muitas pessoas nessa hora. Lembra que todos os funcionários dentro da mansão são itens com vida? Pois é, pode parecer que a Fera tá só quebrando objetos inanimados, mas muito provavelmente ele machucou vários de seus empregados nessa hora. Isso que é um chefe abusivo. Será que a Bela esteve enganada sobre seu amado por todo esse tempo? E ele é de fato um monstro tanto na aparência quanto na alma? Falando em A Bela e a Fera, esse filme tem mais um segredo que a empresa esconde. Dessa vez o detalhe macabro pode ser visto durante a batalha final entre o caçador Gaston e a Fera. No momento em que ele é derrotado e despenca do castelo, é possível ver algo muito estranho bem no reflexo dos seus olhos por uma pequena fração de segundos. Um par de caveiras. A gente pode ter certeza que ele não continuou vivo depois dessa queda, já que todo mundo sabe que é um símbolo que não costuma representar coisas muito boas. É possível que esse reflexo, inclusive, fosse um anjo da morte observando Gaston. Independente de qual tenha sido seu destino, algo me diz que ele não vai ser muito feliz em seu pós-vida. Afinal, ele foi uma pessoa extremamente má e fez várias coisas terríveis. Ainda assim, eu acho que pensar no que pode ter acontecido com a alma dele vai nos deixar pensativos por muito tempo. Mas que tal você não fritar a sua cabeça pensando nisso e clicar no botão de inscrição? Assim você vai continuar recebendo os nossos vídeos sobre seus desenhos e filmes animados favoritos. Mas me fala aí, você já percebeu que em muitas produções da Disney, principalmente nas mais antigas e clássicas, as princesas simplesmente não têm mães? E isso às vezes nem é explicado. Esse é o caso da Bela, Branca de Neve, Pocahontas e da Cinderela, por exemplo. O motivo disso é muito mais trágico do que jamais poderíamos imaginar e tem relação com Walt Disney, o criador da empresa, que tinha perdido a sua mãe. E essa perda tem relação direta com a casa que ele tinha comprado para ela, já que o lugar tinha um vazamento de gás. Dizem os rumores que ele se sentiu muito culpado e ficou traumatizado, passando a evitar de colocar mães em seus filmes animados. Pois é, gente, triste demais. Uma exceção a isso é Dumbo, que tem uma mãe e não um pai. Mas mesmo assim, a família do elefantinho com orelhas enormes também guarda um segredo que a Disney com certeza não quer que a gente descubra. Sua mãe é chamada de Senhora Jumbo, o que é uma pista para descobrir a identidade do seu pai. É muito provável que o nome dele seja Jumbo, um elefante que existiu de verdade e que foi a inspiração para o próprio Dumbo. O que deixa mais sombrio é que na vida real, Jumbo teve uma vida muito infeliz em que foi maltratado até falecer. Agora a gente sabe o motivo dele não ter aparecido durante o longa. O coitado infelizmente não está mais entre nós. Não pode ser. Já falamos de vários segredos nesse vídeo, mas bora falar de um extra que não é de um filme da Disney,
mas também é muito sinistro. Ele acontece em Shrek da DreamWorks, que você com certeza já assistiu. O vilão do filme, Lord Farquaad, odeia criaturas mágicas e faz seus cavaleiros aprisionarem todas elas. Na cena em que várias criaturas estão sendo presas, a gente pode ver que entre elas tem uma família de ursos composta por um pai, uma mãe e um filho, que está sendo separado deles. Claro que por se tratar de uma produção infantil focada no humor, todos que assistem vão pensar que as criaturas só ficarão presas até que sejam salvas pelo Shrek, mas na verdade pode ser bem mais terrível do que isso. Tempos depois elas escapam e se reúnem para pedir ajuda dele, e é nessa hora que vemos mais uma vez a família. O estranho é um pequeno detalhe: o pai urso tá junto do seu filho, mas a mãe não se encontra presente. E para piorar, os dois parecem estar bem tristes. A gente descobre que o motivo não poderia ser mais terrível pouco tempo depois, quando vemos que a mãe urso foi transformada em um tapete e colocada no quarto do Lord Farquaad. Eu fiquei devastado quando vi essa cena. Eu não pensei que a DreamWorks teria coragem de fazer isso acontecer em um filme para crianças. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!